Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é quarta-feira, dia 13 de agosto, e eu quero te perguntar o seguinte, já de começo, de cara, você escuta os conselhos das outras pessoas? Você ouve os mais velhos? Muitas vezes a gente acha que sabe tudo, principalmente quando nós somos mais jovens. Adolescentes e jovens acham que sabem todas as coisas e têm todas as respostas, e os mais velhos não podem compreendê-los, não conhecem o coração, aí você se sente sozinho e você acha que pode resolver os seus problemas buscando conhecimento em si mesmo, ou mesmo entre pessoas mais jovens até do que você, quando na verdade o conselho das pessoas mais velhas ajuda e ajuda muito. Você lembra da história de Roboão? Roboão era filho de Salomão. Roboão foi o próximo rei de Israel, mas ele governou por um período muito pequeno de tempo, como rei de Israel. Acontece o seguinte, Salomão morreu. Quando ele morre, escolhe Roboão como seu sucessor. Roboão então se torna o grande rei de Israel. Só que, de vez de ouvir os conselhos das pessoas mais velhas, que tinham experiência, que tinham ali um conhecimento mais profundo das coisas de Deus, eram mais sábias, ele não as escuta. Ele rejeita completamente o conselho dessas pessoas e busca o conselho das pessoas mais jovens, que cresceram com ele, que na verdade não tinham nenhuma sabedoria, tinham apenas conhecimento, e o resultado de tudo, ele perdeu o reino de Israel. Ele se tornou apenas o rei da tribo de Judá. A descendência de Davi seguiu na terra de Judá, o reino do sul, enquanto o povo de Israel se tornou o reino do norte, com vários reis diferentes, com dinastias diferentes, pela história do povo de Israel. Mas isso aconteceu por quê? Porque Roboão foi duro de coração, foi arrogante, orgulhoso e não quis escutar os mais velhos. Na história de hoje, Moisés ele passa pela mesma situação. Ele finalmente encontra o seu velho sogro, Jetro, algumas traduções bíblicas também traduzem como Reuel, seria o seu nome, mas o velho Jetro estava lá agora, era o reencontro dele com seu sogro, a sua esposa e seus filhos também, que estavam com seu sogro, em algum momento da história em que ele estava no Egito, ele os envia de volta para casa, para estar em segurança, e agora ele está se reencontrando. Jetro fica muito feliz, lembrando que ele era um sacerdote de Deus, ele era da terra de Midian, ele era descendente de Abraão também, apesar de não ser israelita, ele era um descendente de Abraão, confiava em Deus, tinha um culto a Deus, ajudou Moisés a confiar em Deus, a se entregar ao Senhor durante aqueles 40 anos em que Moisés estava ali na terra de Midian. E olha só, Jetro ficou super contente. O povo de Israel estava livre. Deus havia agido com poder. Os milagres haviam acontecido. E agora ele estava dando glória a Deus por tudo que Deus havia feito de maravilhoso, de poderoso na terra de Israel, no povo de Israel. Só que ele viu uma coisa ali. Moisés estava sobrecarregado. Lembra que aquele povo era bem difícil de lidar? Enfim, todas as circunstâncias, todas as situações, todos os problemas, eles jogavam nas costas de Moisés. Moisés estava saturado. Era de manhã, diz o texto bíblico, até o final do dia, você pode acompanhar em Êxodo capítulo 18, convido você a ler todo o capítulo, se você puder. Moisés ficou sobrecarregado, super cansado. Aí Jetro, vendo essa situação, começou a aconselhar Moisés. Olha, Moisés, o que está acontecendo com você não é uma coisa boa, não é fácil não. Você tem que dar um jeito de as coisas ficarem mais leves para você. Faz assim, escolhe algumas pessoas, divide a responsabilidade e assim o peso vai ser mais leve para você. As coisas mais difíceis levam para você. As mais fáceis, os outros ali que são capacitados também, anciões de Israel, príncipes, podem lidar com a situação. Desde que, claro, orientados pelo próprio Moisés. Moisés ouviu esse conselho. Ele poderia ter dito, não, peraí, eu sou o Senhor da razão, Deus fez os milagres por mim, Deus poderia ter falado essas coisas para Moisés. Mas não, a palavra de Deus diz que foi Jetro que deu esse conselho. Claro que orientado por Deus, né, inspirado pelo Senhor. E Moisés ouviu esse conselho, seguiu a orientação de seu sogro e o peso aliviou das costas do velho Moisés, que a gente pode dizer. Moisés já tinha 80 anos nessa época, então não era tão jovem assim. Vamos ler Êxodo capítulo 18? Êxodo capítulo 18, a partir do verso 13, diz assim:
No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que fazes ao povo? Por que te assentaste só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Aí continua, né, o texto bíblico falando como Moisés explica a situação, sobre a carga que ele estava passando, o sogro de Moisés dando os conselhos, e termina ali o capítulo 18 com os seguintes dois versos, versos 26 e 27. Eles julgavam o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Ele ouviu o conselho do seu velho sogro, ficou bem, e Deus ajudou a organizar, a partir daquele momento do povo de Israel, a organização política, vamos dizer assim, judiciária do povo, para a organização ali, para que eles pudessem se dividir e as coisas não serem sobrecarregadas. É muito importante a gente lembrar que nós não somos os super-homens, nós temos limites e temos que respeitar os nossos limites. Nós temos que delegar, né, as responsabilidades, não assumir tudo pra gente, para que as coisas andem de forma correta, para que a gente não fique mal e tudo vá bem com a graça de Deus. Delegar é um ato extraordinariamente necessário. Não tem como a gente passar nessa vida sem acabar delegando alguma coisa, alguma responsabilidade. Porque o tempo todo não dá para ser forte. A gente quer ser forte o tempo todo, mas não dá. A gente precisa realmente passar um pouco o bastão, né, para outras pessoas e também estar com elas, nos apoiando mutuamente. Não dá para viver sozinho, não dá para assumir toda a corresponsabilidade sozinho, mas dividindo o fardo, a gente consegue ir mais longe. A gente consegue até levar mais peso, quando são dois, né, do que um só levando todos os pesos e responsabilidades da vida. Que Deus possa abençoar você, para que você possa ter humildade de delegar e também humildade de reconhecer os conselhos, os bons conselhos que são dados a você, principalmente das pessoas mais velhas, que têm sim a sua experiência de vida. Mesmo que a gente muitas vezes não concorde, é importante, a gente tem sempre que respeitar as opiniões dos outros, né? Principalmente as pessoas mais velhas. Uma questão de educação básica para todos nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela misericórdia do Senhor demonstrada através de Jetro, nos dando o conselho de ouvirmos os mais velhos, respeitarmos as opiniões e colocarmos sempre a Tua vontade em primeiro lugar. Obrigado, Senhor, por Tuas bênçãos. Nos ajuda a ter humildade e reconhecer a necessidade de delegar, para que possamos lidar com essa vida e levarmos nossos fardos ao lado de Jesus. Em Teu nome. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.